Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, todos vocês que estão nos acompanhando, Ivone e eu, nesta batalha pela saúde da Ivone, buscando a Deus com integridade, com fidelidade, sabendo que Deus tem cuidado de nós, sabendo que Deus tem olhado por nós a cada momento, tem conduzido as mãos dos médicos, tem concedido sabedoria, discernimento para que a equipe médica faça o melhor no quadro da Ivone. E também nos dado o consolo, a força, a fortaleza necessário para que nós possamos vencer a cada dia as aflições, assim como Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E através dele, com o seu poder, com a sua intercessão, com a sua mediação no santuário celestial, com a intercessão do Espírito Santo que habita em nós e com o poder de Deus, o Pai, pelo seu amor e pela sua misericórdia, nós também venceremos todas as adversidades e todas as batalhas. Temos que ter paciência, perseverança, fé. A fé tem que ser mantida na nossa mente, nos nossos corações. Nós não podemos abaixar a guarda em nenhum momento. Nós temos que saber que Deus está presente e tem olhado por nós, tem nos guardado no seu poder, tem nos fortalecido para que nós vençamos os males deste mundo, mesmo diante as piores adversidades. Para vocês que nos acompanham, tanto pela rádio, tanto pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, para todos vocês que nos acompanham, tenham em mente que Deus também está ouvindo as suas orações, tem cuidado de você, da sua família, das suas intenções, dos seus sonhos, dos seus projetos. E mesmo nos momentos de adversidades, como Ivone e eu estamos passando neste momento, Deus está cuidando de cada detalhe. Deus não nos desampara. O quadro da Ivone vem melhorando a cada dia, mesmo que haja alguns momentos de grande piora no seu quadro. Às vezes, nós temos a impressão, nós que estamos vendo de perto, temos a impressão de que ela está muito mal, que muitas vezes eu tive a impressão que ela não fosse resistir àquele dia. Mas com o poder da oração, com o poder de Deus, agindo sobre a vida dela e orientando os médicos, Deus deu a solução. E a Ivone, ela vai assim, de passo em passo, melhorando a cada dia. É devagar, é lento, mas Deus está fazendo. Deus está cuidando. Deus pode reverter todo esse quadro. E o que eu tenho pedido a Deus e mantido a minha fé, que Deus restaure a Ivone naquilo que foi quebrado, mas que ele também reconstrua aquilo que foi destruído. Deus é o Deus criador e é capaz de reconstruir e de construir, de criar tudo aquilo da inexistência. Mesmo o que foi totalmente destruído, Deus, com o seu poder, pode recriar. E é isso que eu acredito, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador de todas as coisas e nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus tem um zelo por nós muito grande, Deus tem um cuidado em nos amparar, em nos guiar, em nos fortalecer, porque nós o representamos aqui na Terra e nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Assim também Ivone, criada à imagem e à semelhança de Deus, eu creio na restauração plena e completa da Ivone. E é assim que também você deve se colocar diante de Deus, crendo naquilo que você tem pedido a Ele, crendo de fato, não duvidando da palavra de Deus, não pedindo, mas com um pé atrás,
não pedindo, mas dentro do próprio pedido, trazendo algum resquício de dúvida. Como eu disse por várias vezes, eu fui visitar a Ivone no horário da visita, ela está na UTI da Unimed aqui de Araçatuba, e já disse muitas vezes que é um hospital muito bom, uma equipe fantástica, entre todos os funcionários do hospital, é uma equipe fantástica, tanto dos médicos, do quadro dos médicos que estão cuidando da Ivone, como também da qualificação e do trabalho de todos os funcionários com amor, com respeito, com dedicação. Muitas vezes eu já vi alguns funcionários ali, ou muitos funcionários num cantinho, orando pelos pacientes, né? Ali, isso é importante, você ter um quadro de funcionários onde ora pela sua empresa, pelo seu local, pelas famílias, por aqueles que estão ali também com a sua expectativa, com as suas esperanças. Então, muitas vezes eu vi funcionários em oração em favor dos familiares e dos pacientes que estão ali internados. Então, é um hospital, como eu tenho dito, bastante diferenciado, porque a presença de Deus faz toda a diferença na vida dos médicos, na vida dos funcionários, na vida dos pacientes, na vida dos familiares que estão ali. É por isso que eu falo para vocês: continue crendo, continue se fortalecendo, continue sendo guiado pelo Espírito Santo. A Ivone, ela teve esta semana uma crise respiratória muito forte. Ela não conseguia respirar. Ela está com uma traqueostomia, né, respirando, né, pela traqueia, pelo pescoço. Então, ela está com uma traqueostomia e ali está ligado o tubo de ventilação respiratória e foi tirado a máquina de respiração para colocar a máquina para fazer uma embolia pulmonar, para limpar os pulmões ali, para ajudar, né? E acabou, né, gerando um problema ali. Ela teve uma crise respiratória muito forte, ela não conseguia respirar, ela não conseguia puxar o ar, ela não conseguia soltar o ar. E foi um momento muito difícil em que a Ivone, ela quase veio a óbito naquele momento. Mas Deus, com seus cuidados e com a sua mão poderosa, cuidou para que isso não acontecesse. Cuidou para que a Ivone continuasse lutando, para continuar firme na sua vida. Cuidou ouvindo as nossas orações, as suas orações, as minhas orações. Nós temos que entender que a oração não é um abaixo-assinado espiritual. Não é pela quantidade de orações que Deus vai atender ou que a Ivone vai ser restaurada, mas é pela perseverança na fé. É claro que eu agradeço muito a todos vocês que se unem comigo em oração. Vocês de todas as igrejas, de todas as denominações, de todas as religiões, que têm o carinho de dedicar um tempo do seu dia, da sua vida, para fazer uma prece, uma oração em favor da Ivone. Eu sou muito grato pela vida de vocês e isso é extremamente importante para Deus no mundo espiritual. Mas a oração não é um abaixo-assinado espiritual. Não é pela quantidade de orações, mas é pela fé, é pela perseverança, é pela insistência, é pela consciência e a constância da oração dentro da perseverança, não duvidando do poder de Deus em nenhum momento, é que Deus ele tem a sua ação, a sua restauração, os seus cuidados, mostra a sua presença e a sua direção espiritual. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante, ele nos diz assim:
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera. E ser-lhe é concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, olha o que o versículo 6 aqui do texto de Tiago 1 nos diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pedir com fé, em nada duvidando. Quando eu peço que a Ivone seja restaurada pelo poder de Deus, eu peço com fé, em nada duvidando. Eu conheço o poder de Deus. Eu creio no Deus Criador que fez, como é o Salmo da Ivone, no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor que fez os céus e a terra, que criou o universo, que criou todas as coisas, e como eu já disse, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele é capaz não só de restaurar, mas ele é capaz de criar aquilo que foi perdido. E é isto que eu creio que Deus está fazendo com a Ivone. Ele não está apenas restaurando o que foi rompido pelo aneurisma cerebral que ela teve, pelas hemorragias, pela isquemia cerebral. Né? É um quadro muito grave, é um quadro em que costumeiramente uma pessoa que chega ao hospital com um quadro semelhante ao da Ivone dificilmente permanece vivo por mais de uma semana. Mas Deus, nós cremos que Ele é capaz de reconstruir aquilo que o aneurisma rompeu. Ele é capaz de reabrir aquilo que a isquemia tentou fechar. Ele é capaz de recriar os neurônios, de colocar o cérebro no lugar, de tirar o inchaço, de reconstruir todas as coisas. E eu peço com fé, sem duvidar, que Deus é capaz de fazer todas as coisas, porque Ele não é só capaz de reconstruir, mas Ele é capaz de criar e de recriar aquilo que for necessário. Afinal de contas, quando nós lemos o texto de Apocalipse, nós temos ali que Deus, no final, ele fará um novo céu e uma nova terra. Deus é capaz de fazer tudo novo de novo. Fazer novo de novo. Reconstruir. Fazer melhor do que era anteriormente. Porque é isso que Deus vai fazer a cada um de nós. Melhor do que o anterior. Nós, infelizmente, somos corrompidos pelo pecado e o pecado em nós trouxe uma corrupção que vai degradando a nossa mente, o nosso ser, os nossos pensamentos e muitas vezes a nossa fé. E é por isso que o texto de Tiago nos diz: peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós não podemos ser como ondas do mar, que uma hora a gente acredita em tudo, outra hora a gente não acredita em nada, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está numa calmaria, outra hora está de ressaca, destruindo tudo. Nós não podemos ter esta inconstância. Nós temos que ser constantes na nossa fé, crendo sem nada duvidar. E eu creio no poder de Deus, que Deus está restaurando a Ivone, e sendo Deus que está restaurando,
Ele o fará perfeito e completo, porque é as mãos dele que está ali. Deus fará tudo perfeito e completo. Assim como é a sua característica de perfeição, de fazer tudo no universo perfeito, assim como a sua palavra é perfeita, como a sua lei é perfeita, assim como ele nos criou perfeitamente, assim como Jesus Cristo na sua encarnação foi perfeito na sua humanidade. Deus faz tudo perfeito. E eu creio, eu mantenho a fé, que a restauração da Ivone vai ser plena e perfeita. Creia também no que Deus está fazendo na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu lar, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, nas suas questões pessoais. Creia no que Deus pode e faz para transformar a sua história numa nova história, para que você tenha um melhor do que Deus tem preparado para você. Mesmo com aflições, mesmo com dificuldades, mesmo com adversidades. Não é propósito de Deus que ninguém passe por dificuldades. Não é propósito de Deus que ninguém tenha um AVC. Não é propósito de Deus que ninguém passe por um sofrimento para precisar ser restaurado e assim se tornar melhor. Isso não é propósito de Deus. Mas Deus utiliza dos males deste mundo para nos formar mais fortes e melhores do que nós estávamos antes. Continue na sua fé, continue perseverando na força do Espírito Santo, continue sendo conduzido por Deus, continue, porque Deus fará uma nova história na sua vida. Deus transformará os males da sua vida em bênção. Deus cuidará de você pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Deus te fortalecerá a cada dia, a cada momento. Deus pode resolver os seus conflitos pessoais, financeiros, conjugais. Deus pode conceder sabedoria, assim como fala o versículo 5 de Tiago 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus dá a todos a sabedoria necessária. Então, continue se fortalecendo, continue crendo, peça com fé, em nada duvidando. Não duvide do poder de Deus, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Persevere na fé. Continue confiando. E Deus vai continuar ouvindo a sua oração e vai lhe atender segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelos teus cuidados, pelas bênçãos, pelo privilégio de colocar nossas vidas em tuas mãos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando, que tem recebido essa palavra. Que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor dê da tua paz e que o teu Espírito Santo conceda a sabedoria que cada um precisa. Abençoe a Ivone, continue restaurando a vida dela, continue restaurando a saúde dela, continue recriando aquilo que foi perdido, restaurando aquilo que precisa ser restaurado. Nós cremos no teu poder, na tua ação, na tua presença. Coloco tudo em tuas mãos e oro em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.